Olá, muito boa tarde. O meu nome é Manuel Portela, sou o atual diretor desta biblioteca e estou aqui para dirigir umas palavras essencialmente de boas-vindas e de acolhimento. É muito grato para a nossa biblioteca poder acolher esta homenagem ao professor Vieira de Andrade. A biblioteca é essencialmente um lugar de encontro entre livros, autores e leitores. Estes projetos de homenagens, eu sei que são projetos que demoram muito tempo a fazer, envolvem um conjunto de autores muito alargado e, portanto, é muito grato ver esse trabalho hoje aqui expresso através da presença de todas as pessoas que participaram no projeto. Eu quero saudar o Sr. Vice-Reitor e nele todos os restantes representantes da Universidade e das unidades orgânicas. Estão aqui na mesa para coordenarem esta sessão Cecília Santos, editora jurídica da Almedina, que fará a intervenção a seguir, e 3 dos coordenadores dos volumes, os professores João Carlos Loureiro, Pedro da Costa Gonçalves e Susana Tavares da Silva. Desejo as maiores felicidades ao Dr. Vieira de Andrade, antecipadamente. É grato, penso eu, ver tantos dos seus amigos e coautores e autores aqui na tarde de hoje, e dou a palavra à doutora Cecília Santos. Muito obrigado. Muito boa tarde. Eu vou dirigir-me a vós com umas palavras muito breves em nome das edições Almedina. Uma primeira palavra de felicitações para o professor Vieira de Andrade por esta obra em 3 volumes que o homenageia e todo o seu percurso docente desta maneira. Normalmente não o faço, mas quero deixar-vos também uma nota pessoal. É uma experiência muito grata para mim estar aqui hoje. A maior parte das pessoas que aqui estão sentadas foram meus professores, estão na mesa também. É muito bom reencontrar-vos sempre. Em relação à obra propriamente dita, não levou anos, felizmente, porque os 3 coordenadores trabalharam muitíssimo bem. Foi muito fácil trabalhar com eles e eu acho que o resultado do livro que podem ter nas vossas mãos agora, dos 3 volumes, vai-vos dar conta disso mesmo. Portanto, da minha parte é tudo. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Senhor Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, em representação do magnífico Reitor, Senhor Dr. Vieira de Andrade, distintos familiares e amigos do Dr. Vieira de Andrade, estimados senhores professores, caros colegas, senhoras e senhores. Foi-me confiada a muito honrosa tarefa de proferir umas breves palavras nesta justa e oportuna homenagem ao Dr. Vieira de Andrade e, além da distinção e do privilégio enorme que me é conferido estar aqui, nesta circunstância, a dirigir-me a todos, ao Dr. Vieira de Andrade e aos seus amigos, representa uma enorme satisfação pessoal enquanto seu discípulo e, igualmente, seu amigo. Mas também está presente nesta incumbência um desafio e até um risco que resultam da falta de um guião que me oriente ou que possa seguir na delineação de um discurso. E bem sabemos, todos os que aqui estamos, o peso e a gravidade do entorno cerimonial e simbólico de momentos que são idealizados e que se realizam para assinalar marcos essenciais de um percurso académico e universitário. Apesar das justificadas aparências sugerirem coisa diferente, desde logo por nos reunirmos aqui em instalações da Universidade, em que o homenageado realizou todo o seu percurso, este encontro, pelo menos no espírito de quem o concebeu, não tem a pretensão de representar um ato académico, nem uma espécie de última aula do Dr. Vieira de Andrade. Não é disto que se trata, nem no modelo deste que a status segue em todo o lado, nem no singular figurino que segue a nossa Faculdade de Direito quanto a esse ato. É
Outra coisa, esta reunião, este ato, e arrisco dizê-lo, talvez seja até mais do que uma última aula. As raízes deste encontro germinaram da vontade espontânea e do desejo profundo de antigos alunos e alguns antigos assistentes do Dr. Vieira de Andrade, hoje todos nós, professores da Faculdade de Direito. E o desejo era de lhe manifestarem num ato público a sua admiração intelectual, académica e pessoal, mas também a sua amizade e o afeto. Amizade e afeto quiseram mostrar neste ato público, e que este ato público fosse, também definimos isso assim, o da apresentação dos estudos que este grupo promoveu em sua homenagem. O Dr. Vieira de Andrade esteve presente nas nossas vidas, em quase todas as provas académicas de todos nós, foi também orientador de muitos de nós, e é por isso que aqui hoje estamos a homenageá-lo e a dizer-lhe muito obrigado. Muito obrigado pelo que nos disse, pelo que nos ensinou, pelo ânimo que nos deu e por ter tido sempre a paciência de nos ouvir. E, Sr. Dr. Vieira de Andrade, ainda que sem mandato para o fazer, quero dar aqui voz aos meus colegas e amigos e seus amigos. Ao João Loureiro, que, cito, na hora da festa em que os acordes da guitarra da amizade se sobrepõem ao refar dos tambores da guerra, recorda momentos de uma história que agradece e de conversas que teve com o Dr. Vieira de Andrade, que podiam ir da trama do anfitrião de Plauto a Senhor dos Anéis de Tolkien, passar por Kundera e a sustentável leveza do ser, ou ainda a convocação de uma rica memória histórica de quem foi educado no amor à pátria, à mátria. A Susana Tavares da Silva, que quis pôr em comum a admiração pelo mestre e professor, pelos seus valiosos contributos académicos e profissionais, pela elevação cultural do orador em momentos solenes da universidade, pelo temido arguente de exames e provas académicas, ou apenas pela singular empatia com o outro, pelo discurso ilustrado e bem-humorado e pelas qualidades humanas da pessoa e do amigo. Enfim, palavras da Susana Tavares, pelas inúmeras facetas e vivências que todos temos escolhido nos caminhos que se cruzam com o nosso homenageado. À Fernanda Paula Oliveira, que expressa a sua grande admiração pelo Dr. Vieira de Andrade, em artigo que publica nos estudos em sua homenagem, e no qual destaca a reconhecida qualidade da apreciação crítica e do questionar ou a reflexão sempre muito pertinente do nosso homenageado. A Ana Raquel Muniz, que identifica 3 dimensões que, em palavras suas, sempre caracterizaram o pensamento e o magistério de Vieira de Andrade. A relação dialógica com os seus discípulos, a construção de uma dogmática de rigor, mas com uma clara vocação para a resolução de problemas concretos, e o espírito de barrister, bem conhecido de quem mereceu a sua orientação, sempre em busca de argumento que faça estremecer os alicerces de qualquer tese ou posição, mas fazendo isto apenas com o objetivo de levar orientando a transcender-se e a construir uma contra-argumentação consistente e refletida, capaz de resistir aos embates das mais severas arguições. Ao José Eduardo Figueiredo Dias, que dos tempos em que foi assistente e orientando, recorda, cito, o constante apoio de Vieira de Andrade e a sua disponibilidade para satisfazer as nossas pequenas e grandes dúvidas. O seu gabinete na ala de São Pedro foi sempre uma porta aberta onde éramos sempre recebidos com disponibilidade, atenção, simpatia e com a palavra sábia e certa para iluminar o nosso caminho. E esses predicados revelaram-se decisivos, diz José Eduardo Figueiredo Dias, revelaram-se decisivos, em particular nos momentos de maior angústia, o gabinete aberto, a disponibilidade absoluta, os conselhos e sugestões inteligentes, a indicação do melhor caminho a seguir, tudo elementos determinantes para levarmos a nossa tarefa ao bom porto. Ao Licínio Lopes Martins, a dizer-nos que, com o Dr. Vieira de Andrade, para além da ciência que sempre transmite, em cada palavra que lhe foge da voz, aprendeu muito do que também faz uma grande escola e a sua humanidade. E que, embora parecendo invisível, Dr. Vieira de Andrade não se esconde atrás dos livros, das sebentas e das investigações doutorais. Sábio e decisivo companheiro, um grande mestre, fazedor
e ensinador de ciência, da escola e da humanidade. Ao Bernardo Azevedo, que quis deixar um testemunho de amizade, sempre silenciosa, mas nem por isso menos sentida, e um testemunho de admiração por um pensamento singular que concorreu decisivamente para estabelecer em bases dogmáticas sólidas o nosso direito administrativo, substantivo e processual. Ao Rodrigo Esteves de Oliveira, que se refere ao nosso homenageado como um pensador ímpar, dono de uma obra profunda e penetrante, e que identifica num dos seus textos atributos que, digo eu, agora, podem ser generalizados para toda a sua obra. Ponderadas e serenas páginas, as que o Dr. Vieira de Andrade foi escrevendo ao longo da sua vida, que tantas vezes, à medida da leitura, tijolo a tijolo, constroem ou desconstroem sólidos edifícios. E ao António Malheiro de Magalhães, o último deste grupo, dos que coordenou esta obra de homenagem e coordenou esta reunião que aqui temos hoje, a António Malheiro de Magalhães, que recorda com emoção o momento, logo a seguir às suas provas de doutoramento, em que à porta do gabinete do Dr. Vieira de Andrade, na ala de São Pedro, lhe sorriu, dizendo: foi uma vitória sua. Diz António Malheiro de Magalhães: o que eu gostei de ouvir essas palavras, ganhei com elas um alívio de consciência e uma lavagem de alma que me deu força. Tudo isto, Sr. Doutor, levo comigo para a vida. Palavras do António Malheiro de Magalhães, mas que podiam ser de muitos de nós, de todos nós. Nestes testemunhos, aos quais se poderiam juntar e juntam, como se verá, tantos outros no mesmo sentido, com a mesma força verdadeira e emotiva, estão expressas a admiração, a amizade e a gratidão de todos nós para com o Sr. Dr. Vieira de Andrade. Porventura seria este o tempo certo para encerrar, mas adio um pouco esse momento por não resistir, e também não me esforcei por resistir, à tentação de deixar registados alguns traços muito breves que vejo como traços distintivos da personalidade de Vieira de Andrade, enquanto professor e pensador de direito, diria a sua personalidade jurídica, enquanto jurista. Socorro-me neste exercício de tópicos e ideias que se encontram em títulos recentes de textos recentes de direito público, tópicos singulares, que, pelo facto de se tratar de textos jurídicos, a convocarem ingredientes exteriores ao mundo do direito, e que aos meus olhos retratam com perfeição a pessoa que aqui nos reúne. Esses tópicos são os seguintes: excelência e lucidez, discernimento, benevolência e tolerância. A este conjunto, que reúne dons da natureza e uma essência de grandeza moral, acrescenta um outro elemento que, inscrevendo-se ainda como valor do património moral, representa, para além disso, o modo de o Dr. Vieira de Andrade ver o mundo e as relações com os outros. E esse elemento é a liberdade. Não me refiro apenas à liberdade reivindicada para si mesmo, embora nesta dimensão também me parece que ela é um elemento inevitável num retrato de Vieira de Andrade, evidenciando até uma pulsão libertária, pelo menos, diria, diante de alguns excessos paternalistas e moralistas de um discurso de Estado. Mas mais do que isso, mais do que esta liberdade em relação a si mesmo, tenha em mente a liberdade reconhecida ao outro, esta face menos comum de um espírito de liberdade que, aliás, não se vê em tantos que querem ser aclamados como indefectíveis defensores da liberdade, mas essa dimensão é, porventura, uma das marcas mais emblemáticas de Vieira de Andrade. Aceitar as escolhas do outro. Uma outra palavra para significar isto mesmo é simplesmente o respeito pelo outro. Pois, Sr. Dr. Vieira de Andrade, é também o respeito, igualmente a admiração intelectual, académica e pessoal, e ainda a amizade e o afeto que todos temos por si, que nos juntam aqui. Neste tempo de homenagem e de celebração do seu percurso de universitário de excelência e da sua vida exemplar. Tudo isto nos congrega nesta sala da nossa Universidade de Coimbra para
no fim de tudo, lhe deixarmos um singelo agradecimento que é profundo e sincero. Muito obrigado. Em nome de todos, Sr. Doutor, uma primeira. É só uma primeira. Agora há uma surpresa, porque este tal Sr. Doutor suponho que conhecia, não é? Saber, senhor. Pronto, ainda vamos só fechar este momento. Eu acho que é só puxar. Já? Já está, professor. Portanto, estes são os três. Muito obrigado. Esses são, portanto, os três volumes, digamos, mais académicos, com a chancela da Almedina, e já foram feitos os agradecimentos, e estarão, os autores receberão um exemplar do volume em que contribuíram. Já foi feita essa pergunta, desculpem, agora a funcionalidade, eu não vou fazer, não vou usar a palavra, só vou dizer duas coisas muito breves, e não dirigir ao Sr. Tobias de Andrade, ficou combinado. Há agora, há agora uma surpresa. Aqui se não anunciou. Peço desculpa. E agora temos este suponho que o Sr. Tobias de Andrade eu não conhecia, o livro chegou-nos ontem ao fim do dia, é um Liber Amicorum para o Dr. Vieira de Andrade, que ficou há momentos disponível na internet, portanto a organização pode passar, aliás, se não se importa, só um bocadinho por baixo, ou seja, aqui está a lista, passando mais devagar, não foi possível, houve alguns amigos que já chegaram tarde, nós não podíamos adiar mais, tivemos que mandar na semana passada para a tipografia, isto foi uma corrida contra o tempo, ficará disponível, como dissemos, há um e-book, qualquer pessoa pode retirar em qualquer parte do mundo. Há também, fizemos alguns exemplares em papel, não é? Vai ser agora que a doutora Susana vai oferecer. Queremos agradecer, neste caso, ao Centro de Direito Biomédico. O Sr. Dr. André Dias Pereira está hoje numa reunião do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida e não pode estar aqui, e também deixaria 3 palavras a pessoas que não aparecem na lista, mas que foram fundamentais, ou melhor, 3 referências. A doutora Carla Barbosa, do Centro de Direito Biomédico, ainda ontem estávamos a passar um susto de não conseguir pôr cá fora isto. Agradecer também à doutora Sara Madeira, que estará lá fora, para os interessados, poderão comprar a 10 euros, e alguns que reservaram até há pouco, não estava isto para o Sr. Tobias de Andrade não saber, suponho que este não conhecia, a não ser que o seu serviço de informação sejam muito bons, ou alguém. Também à doutora Ana Paula Silva, que fez a composição da obra, e também em termos do belíssimo título latino, que se inspira na Torá, no Antigo Testamento, se inspira, não, reproduz na versão da Vulgata ao Dr. Isaías Hipólito. E pronto, penso que não esqueci de ninguém. Há só uma coisa. Que horas são? Sim. Era às 4h30, mas talvez às 4. Só uma coisa muito breve. Falhou-me a magnífica capa que está tudo aqui explicado. Eu não vou... Há uma nota, palavras introdutórias, onde poupamos uma intervenção. Só dizer que a sugestão da capa, há pouco esqueci-me de agradecer, foi um dos nossos amigos e amigos do Sr. Tobias de Andrade, Dr. Pedro Ferrão. Exatamente, não falhei. Nestas alturas, muito obrigado. Agora continuará na Faculdade de Direito, estava marcado para as 16h30, mas vamos antecipar para as 16h. Algum tempo também para as pessoas poderem, em termos práticos,
adquirir os exemplares, cumprimentar o Sr. Vieira de Andrade, aliás, pela ordem, a ordem é errada, como é óbvio. Primeiro o pessoal, depois o patrimonial. Muito obrigado a todos pela presença e muito obrigado também, mais uma vez, à Biblioteca Geral que disponibilizou, já estava feito o agradecimento, e este é o agradecimento de encerramento, está a outro nível. Portanto, os outros eram relativos ao livro e aqui voltamos a reiterar. E peço desculpa também à doutora Isabel Campante, que ajudou muito. Homenagear o professor Dr. José Carlos Vieira de Andrade é, acima de tudo, uma honra para quem tem o privilégio de o fazer. A sua personalidade tranquila, cordata e agradável andava sempre de mãos dadas com uma inteligência fina e arguta, sempre bem informada e um apuradíssimo sentido de humor. O seu trato pessoal primava pela simpatia e pela autenticidade. As suas intervenções nos órgãos universitários em que participava com dedicação e sentido de missão e colegialidade eram sempre atentamente escutadas pelos respectivos membros e na maioria das vezes tinham força de coisa decidida. Queremos aqui destacar brevemente 3 áreas em que nos parece que o seu labor académico se fez sentir com especial intensidade, a saber, os direitos fundamentais, o direito administrativo e a jurisdição administrativa. Em todas elas era bem visível o compromisso com uma antropologia personalista, ancorada na dignidade da pessoa humana, na linha do que nos foi legado pela tradição judaico-cristã. No âmbito dos direitos fundamentais, deu um contributo substancial para a dogmática dos direitos e a problemática da sua colisão, procurando responder aos desafios colocados pela Constituição de 1976 e pela construção do Estado de Direito Democrático e Social, num contexto marcado ainda por algumas tentativas de leitura e captura ideológica do texto constitucional. As suas propostas procuravam ser sempre razoáveis, algo que refletia a sua própria maneira de ser, e encontrar o justo equilíbrio entre os interesses individuais e os da sociedade globalmente considerada, ou, o que é o mesmo, entre os interesses privados e o interesse público. As suas lições procuravam conseguir uma adequada proteção do indivíduo sem resvalar para o individualismo e da coletividade sem sucumbir diante do coletivismo. A sua escrita, de sabor distintamente germânico, era sempre contida, ponderada e sólida, condensando em proposições firmes e lapidares ensinamentos profundos. São incontornáveis os subsídios hermenêuticos e dogmáticos que generosamente ofereceu à justiça constitucional, particularmente quando esta se encontrava numa fase inicial de afirmação. No direito administrativo, a sua preocupação nuclear prendia-se com a afirmação de uma administração pública não autoritária, moderna, funcional, transparente, eficaz, eficiente, adequada às exigências resultantes dos direitos fundamentais e do Estado de Direito Democrático e Social. Tanto mais quanto é certo que essas exigências abrem novas e importantes responsabilidades e avenidas de intervenção à administração, em domínios como a habitação, a saúde, o ambiente, a educação, a comunicação, os transportes ou as infraestruturas, aumentando o risco de contágio pelas patologias do exercício do poder. A administração pública cogitada por Vieira de Andrade devia apresentar-se livre da prepotência e do arbítrio, racionalizando e fundamentando toda a sua atividade, clarificando a sua relação com os cidadãos e prestando contas publicamente sobre o modo como são executadas as políticas e geridos os recursos públicos. Os indivíduos não devem ser encarados simplesmente como sujeitos passivos da atividade da administração, na sua total disponibilidade, mas como destinatários e participantes ativos, dotados de direitos de cidadania interrogáveis, garantidos pela Constituição, incluindo o direito de conhecer os motivos e as ponderações que estiveram na base da atuação ou omissão da administração. O seu ensino escrito e oral sobre estas matérias produziu um impacto decisivo e marcante. A terceira área que privilegiou diz respeito à justiça administrativa. Neste domínio, Vieira de Andrade sempre pugnou por uma jurisdição administrativa
plenamente incorporada no Poder Judicial, independente e imparcial, assegurando aos cidadãos uma proteção jurídica efetiva e a necessária harmonia entre os vários direitos e interesses constitucionalmente protegidos. Para alcançar esses objetivos, impunha-se uma justiça administrativa rica em meios processuais, eficiente e eficaz, capaz de diferentes tramitações e velocidades, consoante a maior ou menor complexidade, massificação ou urgência das pretensões em juízo, dotada de poderes de plena jurisdição, de maneira a responder cabalmente aos anseios legítimos e aos direitos e interesses concretos ou difusos dos particulares. Mas sempre com sentido de medida e de proporção. Para que a justiça administrativa possa ser orgânica e processualmente estruturada, de maneira a assegurar a sua capacidade de prestação e impedir o seu aproveitamento abusivo com o intuito de incrementar a litigância pela litigância, transformando-a num modelo de negócio especulativo à custa do interesse público. Para Vieira de Andrade, no centro da justiça administrativa está o ser humano e os seus direitos fundamentais, a prosseguir mediante um sistema funcional e coerente de separação e interdependência de poderes. Nestas três áreas, como em todas mais que cultivou, o objetivo de Vieira de Andrade nunca consistiu em construir para si um grande nome, alimentado por uma qualquer pulsão narcisista ou ilusão de vanglória. Ele está muito para cima e para além desses impulsos menores. O que sempre esteve em causa, todos percebíamos, foi o objetivo de, através do seu labor, poder proporcionar uma existência mais digna, livre e justa aos seus concidadãos. O cerne da sua mensagem deve ser tomado a sério, a bem da legitimidade e credibilidade das instituições democráticas. O poder político ou legislativo deve prestar-lhe a maior atenção. Na sua encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco descreve o que designa por amor político, asseverando que, e passo a citar, é caridade acompanhar uma pessoa que sofre, mas é caridade também tudo o que se realiza, mesmo sem ter contacto direto com essa pessoa, para modificar as condições sociais que provocam o seu sofrimento. Alguém que ajuda um idoso a atravessar um rio? Isto é caridade primorosa, mas o político constrói-lhe uma ponte, e isso também é caridade. É caridade se alguém ajuda uma pessoa fornecendo-lhe comida, mas o político cria-lhe um emprego, exercendo uma forma sublime de caridade que enobrece a sua ação política. Semelhantemente, pegando nestas sábias palavras, podemos dizer, sem hesitação, que é também caridade dedicar a carreira académica ao domínio do ensino jurídico e ao aperfeiçoamento das instituições democráticas e do Estado de Direito, pensando-as sempre ao serviço da dignidade humana e da justiça e almejando por essa via servir os outros e o bem comum. Digamos que se trata de uma encantadora e exemplar manifestação de amor jurídico que a todos sensibiliza e inspira. Professor Dr. José Carlos Vieira de Andrade, em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tenho o privilégio e a honra de lhe poder dizer pública e solenemente: estamos-lhe imensamente reconhecidos. Até sempre. Caras e caros colegas, queridas e queridos amigos, quero incluir neste vocativo também todas as personalidades presentes e que porventura mereciam ou merecem uma indicação mais concreta, mas julgo que estão aqui por amizade e por isso a Senhora Provedora de Justiça, a Senhora Presidente do Tribunal, Supremo Tribunal Administrativo, a Senhora Presidente da Fundação Champalimau, enfim, outras, considerem-se, por favor, incluídas nos colegas e amigos.
hoje estas palavras que eu vou dizer não são apenas, e todas elas, todas, palavras de agradecimento. Agradecimento a todos que vieram aqui, todos os presentes. Agradecimento aos autores que participaram nos livros que foram de homenagem, que foram oferecidos. Agradecimento especial também aos organizadores e, em especial, ao João Loureiro, Dr. João Loureiro, para mim, João Loureiro, ao Dr. Pedro Costa Gonçalves, ao Pedro Gonçalves, à doutora Susana Tavares da Silva, à nossa Susana, a eles a ideia, o esforço, o cuidado e o segredo que realmente foi mantido durante o tempo possível. Agradeço também as palavras que o Pedro disse na sessão anterior e em nome de todos aqueles que fazem parte desta secção, claro que, e também as palavras do senhor diretor da faculdade, aqui disse, Dr. Jonatas Machado, claro que, como sabemos, não seguiram a lição de Aristóteles, porque julgo eu que foram mais amigos de Platão do que da verdade. Como disse, não vou dar uma aula, não vou fazer uma reflexão profunda sobre nada, nem sobre o direito, nem sobre a vida. O mundo está perigoso e é um grande caos e merecia, porventura, ou podia sugerir isso. Vou apenas agradecer. E agradecer, desde logo, a esta faculdade, à faculdade em si. De facto, entrei para esta faculdade como aluno em outubro de 1966. Portanto, há 57 anos. E não sabia o que vinha, não fazia a mínima ideia. Entrei e já não saí. A partir daqui, de facto, cá estive até muito recentemente, toda uma vida. E quero agradecer, portanto, também às pessoas, aos professores, aos meus professores, os que me guiaram na área de Direito Público, como Afonso Queiró, Rogério Soares, Barbosa de Mel, Cardoso da Costa, com quem dialoguei intensamente, Lucas Pires, Gomes Canutilho, mas também todos os outros vultos que estão aqui e que foram meus professores, e vou dizê-los os nomes: Braga da Cruz, Antunes Varela, Teixeira Ribeiro, Ferreira Correia, Eduardo Correia, Pereira Coelho, felizmente vivo, Orlando de Carvalho, Figueiredo Dias, também vivo, Almeida Costa, Mota Pinto, Xavier de Basto e outros que não foram meus professores, mas com quem muito aprendi: Castanheira Neves, Batista Machado, Vasco Xavier, Henrique Mesquita. Agradeço a todos eles aquilo que me deram. Agradeço também, muito especialmente, aos colegas mais novos com quem trabalhei. Foi um privilégio. É uma equipa extraordinária e, de facto, é sempre uma grande admiração e uma grande satisfação ver que sabem muita coisa que eu não ensinei, que eu não lhes ensinei. Muita coisa que é muito mais do que eu sei. Portanto, a todos agradeço, e agradeço também a todos com quem convivi nesta universidade, nesta faculdade. Todos eles, cada um à sua maneira, fazem e fizeram e fazem a nossa faculdade. Os mais velhos estão aqui em efígie, como eu também, pelos vistos, vou estar, a lembrar-nos que somos membros de uma instituição. São 50 anos, no fundo, são 50 anos que se passaram, e isto correspondeu, no fundo, a 2 séculos diferentes, a 2 milénios diferentes, na realidade e nas ideias, 2 mundos completamente distintos. E isso foi algo que também tenho que agradecer aos tempos
o facto de ter vivido, no fundo, nestes tempos tão estimulantes, com grandes desafios à minha geração. E esses desafios, como foi dito pelo Dr. Jonatas Machado, foram desafios muito estimulantes, sobretudo, e falo por ser essa a minha área, sobretudo no direito público. Desde logo no direito constitucional, com a nova Constituição de 1976 e as suas revisões, não menos importantes, houve um renascimento do direito constitucional, que foi um desafio para os juristas da minha geração e da geração seguinte, sobretudo porque, de facto, na nossa vida constitucional houve um debate muito vivo e intenso de perspectivas antagónicas que muito enriqueceu a nossa doutrina e jurisprudência. Depois houve a democracia, e a democracia pluralista trouxe também modificações estruturais na administração pública, regulação, descentralização, privatização, etc., etc. Mas sobretudo no direito administrativo, com a europeização, a constitucionalização, a ideia dos princípios, a importância dos princípios jurídicos na vida. Tudo isso foi também um desafio de construção que teve que ser feito. E no processo administrativo, igualmente, aí houve mesmo até, podemos dizer, uma revolução. Essa revolução que se fez à procura de uma jurisdição plena e de uma tutela judicial efetiva das pessoas, que hoje, infelizmente, tem uma sombra grande, que é a sombra da demora. Mas essa sombra é uma sombra que realmente esperemos que possa ser ultrapassada. Tudo isso num mundo que mudou radicalmente, foi um desafio estimulante, e por isso eu agradeço também ter podido responder, agradeço aos tempos, poder também contribuir de algum modo para esta mudança. E depois, esses anos também passaram neste pequeno mundo que é a faculdade. E não vou fazer a história da faculdade, claro, pode ser que alguém o faça, e alguém já o fez, relativamente a um certo tempo. Vou apenas mostrar um pouco a grande mudança que vivi e que senti. No início havia apenas 2 faculdades de Direito em Portugal, depois a Católica, a certa altura, e a Faculdade de Direito era uma delas, portanto, que atraía meio país. As pessoas aqui, hoje não é assim, hoje há um conjunto diverso, eu diria dizer mesmo enorme, de faculdades de Direito. Na altura, as pessoas viviam aqui praticamente como monges na faculdade, pelo menos durante algum tempo. A dedicação exclusiva, ao contrário do que acontecia em Lisboa, onde havia uma tendência para a advocacia, aqui sempre, de algum modo, as pessoas se dedicavam quase, em regra, exclusivamente às tarefas universitárias. Hoje não é assim, e julgo que não pode ser assim, não só porque a realidade mudou, mas também porque se torna quase impossível resistir, ou sobretudo na área do direito público, mas nem todas, aos desafios também da sociedade, e daí a atração pela advocacia e pela jurisprudência, sobretudo nos últimos tempos, uma grande atração pelos tribunais como locais de vida e trabalho. No meu tempo, nos primeiros tempos, vivíamos aqui, ocupávamos aqui os cubículos. Primeiro eram mesas, depois cubículos. Enfim, hoje as pessoas, na maior parte dos casos, também, por razões da vida, passam mais pela faculdade do que
vêm dar as suas aulas, mas não vivem, digamos, tanto dentro dos edifícios da faculdade. Antes havia raros colóquios e conferências, sobretudo estrangeiras. Hoje, todos os dias, basta ver a página da faculdade, todos os dias há colóquios, conferências em que todos participam. É outro mundo, é um mundo diferente. A abertura ao exterior, no meu tempo, era a abertura da biblioteca, era a abertura aos livros, era a abertura às revistas. Quando muito havia umas idas lá fora com bolsas de estudo, não é? Para estadias um bocadinho mais longas, mas a faculdade era um pouco fechada dentro de si mesmo. Hoje há uma internacionalização, hoje há uma relação muito mais forte com o mundo, com o Brasil, sobretudo, mas também com a Europa e, sobretudo, com a Espanha, mas, de facto, é uma outra realidade. Outro aspecto, no meu tempo, a vida era feita a produção jurídica era feita era manuscrita, era feita, eu lembro-me que fiz a minha tese de doutoramento à mão, escrevi à mão e, aliás, foi à mão para a própria tipografia, porque na altura imprimiam-se as teses portanto, o primeiro computador, também me lembro, veio para esta faculdade e, por acaso, até fui eu que o comprei, não para mim, para a faculdade, no tempo do Dr. Eduardo Correia, e veio para o BDEL. Portanto, era uma raridade. É uma raridade. Portanto, hoje os computadores são, como sabem, o modo normal da escrita e, sobretudo, também da leitura e das comunicações. Na altura havia apenas uma licenciatura, que era a licenciatura em Direito. Hoje há 3 licenciaturas nesta faculdade. Na altura não havia cursos de mestrado, nem cursos de doutoramento. Hoje são cursos muito importantes desta faculdade e de todas as outras. Portanto, as aulas na altura eram presenciais, havia a oralidade e quando muito escrevia-se no quadro com o giz. Não me lembro de escrever no quadro com giz. Hoje, julgo eu que isto até deve ser antiambiental, porventura proibido. Portanto, enfim, tudo mudou no grande mundo e neste pequeno mundo que é a faculdade. E tivemos, a minha geração e a seguinte, tivemos que nos adaptar realmente a esta mudança. E essa capacidade é uma capacidade em que todos participamos. Agora que eu estou de partida e não vou a caminho de Pasárgada, não tenho um testamento para deixar. Os novos professores que se mantêm por aqui, têm de se adaptar aos novos tempos, às novas gerações, às novas fontes de informação, às novas tecnologias e aos novos problemas que tudo isto traz. Eu só queria dizer uma coisa sobre isto. Acho que há valores que permanecem. E, para mim, esses valores são a liberdade e a dignidade do professor. São esses valores que caracterizam a humanidade do professor. Porque, como sabem bem, ensinar não é transmitir conhecimentos. Ensinar ou não é só transmitir conhecimentos, ou não é essencialmente transmitir conhecimentos. Ensinar julgo que não estou sozinho a dizer isto, é motivar, levar a pensar, estimular o conhecimento e a curiosidade. E motivar é uma das poucas capacidades humanas que não é substituível por algoritmos. Julgo também não cuidar e gostaria que não fosse também julgar, mas motivar é importante. E porque motivar é importante, julgo que a sala de aula é importante, o contacto direto com os alunos é importante, a palavra dita e ouvida é importante.
E tal como o livro sem papel, tal como o livro em papel, julgo que a aula não morrerá. A aula não diminuirá na sua importância. E era isto que tinha para vos dizer. Peço desculpa também por todas as injustiças que seguramente cometi por ação ou por omissão durante todos estes realmente 50 anos. E, portanto, renovo os meus agradecimentos aos colegas, à família, aos amigos, presentes e ausentes. Muito obrigado. Bem-ajam.